Primeiro eu vou me apresentar. Eu não consigo ver agora o Q&A mais, né? Consigo. Concessão de patentes e tempo de tramitação. Tá ótimo. Eu vou falar disso, Carla, lá quando a gente for falar da nova metodologia, tá? Daí, se eu não falar, você manda uma pergunta aí, mas pode marcar aí que eu vou falar nesse momento. Então, eu vou me apresentar, tá? Eu sou a Raquel, hoje eu sou a diretora de propriedade intelectual da equipe do escritório de transferência de tecnologia da Unicamp, que é a agência de inovação Inova, né? Vocês já devem ter conversado com bastante gente, alguns colegas meus. E eu sou bióloga, eu sou formada aí pela Unicamp, fiz pós pela Unicamp. Então, assim, eu sou filha da Unicamp em vários sentidos, trabalhei no setor privado por 15 anos. Logo quando eu saí do setor privado, eu também abri uma empresa de consultoria e logo em seguida eu vim para o setor público para gerenciar um projeto de redes, de NITs, né? E depois eu acabei assumindo esse desafio aí de tocar essa área de propriedade intelectual na Inova, que é bastante desafiadora. Para quem não sabe, tá? A cultura da propriedade intelectual é algo muito em desenvolvimento no Brasil, tá? Eu falo isso desde a década de 2000 até, né, entre 2000 e 2010 teve um salto muito grande, onde teve bastante marco legal, teve bastante parte regulatória, né, do ponto de vista de marco legal mesmo sendo implementado. E agora, né, de 2010 a 2020, teve uma revolução, né? Muita coisa foi revista, muitas práticas foram melhoradas. O INPI está passando por um processo maravilhoso de automatização, de transformação digital, de aceleração, né? Então, tudo aquilo que a gente tinha de preconceito lá no passado, né, sobre o Brasil, ele né, o INPI demora para conceder patentes e tal, isso mudou, tá? E mudou desde o ano passado. Então, né, eu falo que agora, nesse desafio aí, um dos meus, né, principais desafios é o que fazer com 1000 patentes? A Unicamp tem 1000 patentes. E aí você pode pensar assim, eu sou empreendedor, eu não tenho nenhuma patente, eu adoraria ter uma, né? A patente, ela dá uma série de vantagens que vocês vão ver mais para frente, eu vou explicar. Mas a questão é quando você tem um portfólio enorme de patentes, né? Que custa, cada patente, ao longo de, sei lá, 20 anos, que é o tempo que uma patente dura, ela pode custar, na média, 30 mil reais. Então, você imagina isso, né? É muito caro, né? E assim, não tem só esse custo, né? Tem o custo de manter a equipe, tem o custo de produzir aquele ativo. Então, um relatório para você analisar se a patente é ou não nova, né? Se ela atende ou não os requisitos, custa. Então, tudo é muito caro. Então, assim, o custo ele vale a pena se eu utilizo aquele recurso, né? Porque senão eu podia publicar, certo? Se eu só quero que aquilo vire conhecimento público, eu faço um paper, que é muito mais barato. Então, a patente, ela tem um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser atingido. Se ele não for atingido, a gente tem que repensar por que a gente tem tanta patente. E esse é o meu desafio. Agora, a gente implementou uma nova metodologia de revisão de portfólio, a gente está fazendo toda uma automação de processo para melhorar a eficiência, por conta, né, do avanço e da aceleração do programa do NPI. Então, nós temos muitas coisas, né? Eu falo que eu tenho desafio aí por muitos anos, né? Então, isso que me motiva a trabalhar aqui, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Acho que era isso. O que significa INPI? INPI, eu vou falar mais para frente, mas é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É o órgão que concede as patentes para as empresas, para os inventores, né, e para os seus titulares, tá? Então, todo o país, né, a gente fala todo o país, né, mas a gente tem, né, os principais mercados e os menores também, tá? Tem países muito pequenos que têm um órgão nacional de propriedade intelectual. Eles são responsáveis por conceder esse direito de exclusividade, que eu vou falar mais para frente também, tá bom? Que mais? Acho que aqui já deu, né? Vou seguir aqui, então. Então, primeiro, vocês estão vendo o question and answer ou só a minha apresentação?
Você tá... Eu acho que eles não conseguem ver as outras perguntas. Ah, Não não, mas tudo sei. bem, mas eu tô com a janelinha do Question and Answer aberta aqui. Vocês está atrapalhando a visão de vocês? Ou vocês estão vendo? Não, ah, tá, não, não, a gente não vê, não, a gente não vê não. Ai, que bom, porque daí eu consigo acompanhar, Tá, porque a apresentação eu sei de cor e salteado, então eu começo a ver o pessoal perguntando aqui, consigo olhar e ah, voltar. tá. Tá, não, a Então, janela não aparece pra gente não, mas eles conseguem ver as perguntas sim. Beleza, que bom. tem uma da vacina aqui que eu vou responder no final, porque ela é muito específica, tá? Se der tempo, eu respondo. É, Então, vamos lá. O que que eu trago nesse slide aqui, ó? Eu estou trazendo aqui uma relação de inovação e negócio, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que pensar como que a gente vai empreender. E empreender é você lançar um produto ou um serviço que gere um valor, né? Que tenha uma proposta de valor, que tenha um diferencial técnico, né? E que solucione algum problema que aquele mercado ou aquela, né? Ou aquele segmento de mercado ele apresenta. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar assim: como que a inovação vai alavancar e vai me gerar uma vantagem competitiva nesse negócio? Então, é basicamente aí que a gente começa a entender essa dinâmica. Então, tudo é movido ou por uma demanda tecnológica, né? Ou por uma pressão do mercado, né? Então, a gente fala que é market pull, né? Ou technology pull, desculpa, market pull ou technology push, né? Agora, essa hora da noite, depois de um home office aqui com filho, a gente acaba trocando os termos. Mas em português é impulsionado pela tecnologia ou puxado pelo mercado, né? Então, ou o mercado tem uma necessidade que faz com que o empreendedor desenvolva uma solução, ou a tecnologia ela nasce e aí ela se encaixa em algum mercado ali, ela cria um mercado novo, tá? Isso aconteceu, né, com o caso mais clássico do smartphone. Todo mundo vivia muito bem sem smartphone, mas hoje ninguém mais vive sem, né? Então, esse é um exemplo bem clássico de algo que foi criado, um negócio que foi criado, empurrado pela tecnologia, tá? E um negócio que é impulsionado pelo mercado é basicamente o caso da Covid, né? A gente tem um problema que está, né, impactando a população mundial, e aí as empresas farmacêuticas veem uma oportunidade de resolver esse problema que é puxado pelo mercado, né? Então, ou seja, eu preciso resolver um problema que já existe na sociedade. Então, eu vou desenvolver uma vacina e vou vender ela, tá? Mas daí eu preciso desenvolver a tecnologia para isso. Então, você puxa isso ao contrário, tá? E quem que tá participando desse processo? Geralmente são os provedores de conhecimento e de tecnologia, que são as universidades e os centros de pesquisa, e as empresas e as indústrias, né? Porque um centro de pesquisa, ele não produz nada, ele não comercializa, ele não cria plano de negócio, ele não lança nada. Mas a empresa também, a maioria das empresas, às vezes não tem todas as, vamos dizer, as competências e os conhecimentos para produzir alguma coisa. Então, ela precisa colaborar, ela precisa entender no que ela é forte, qual competência que ela tem. Mesmo que a empresa tenha um laboratório, às vezes ela não tem toda a capacidade, né, de pesquisa. Ela não tem, talvez, um especialista para operar aquele laboratório lá dentro. Então, às vezes, uma colaboração com a universidade, ela resolve esse gap dentro da empresa. E a gente sabe que no Brasil, pouca empresa tem um P&D forte, né? Infelizmente, a maioria dos P&Ds das empresas que estão no Brasil, daí eu não falo das startups, obviamente, eu falo das multinacionais, ele fica na matriz, né? Que geralmente é um país, num país fora. Mas quando a gente fala de startup, a startup também tem uma limitação, que é recurso, né? Um empreendedor, ele não tem dinheiro abundante, né? Ele está ali sobrevivendo para pagar o dia de amanhã. Então, quando ele olha para uma universidade como a Unicamp e ele pensa, poxa, se eu colaborar com eles, eu vou alavancar, né, R$ 1 que eu tenho aqui, eu vou através, né, de um programa de fomento com um órgão público como uma FAPESP, uma FINEP, enfim, eu vou fazer um projeto aqui, vou alavancar um investimento para desenvolver essa pesquisa. Então, tudo isso são estratégias que vão ajudar esse empreendedor a desenvolver uma inovação, né, focado, um produto baseado numa inovação,
E que isso, no final das contas, vai gerar uma vantagem competitiva, né? E a vantagem competitiva vai ser essa questão. Espera só um pouquinho, gente. Então, essa vantagem competitiva vai ser dado por esse diferencial, né? Essa inovação. E aí, você consegue competir num oceano azul, né? Que é a estratégia do Blue Ocean, né? Que é onde você sai daquela competição por preço, por competição por margens de lucro muito pequena, e você nada de braçada num mercado que você está dominando, porque você tem essa vantagem competitiva. Tá? E mais para frente eu vou explicar, né, como que a propriedade intelectual pode ajudar nessa vantagem competitiva, tá? Deixa eu mudar de slide aqui que não está andando agora. Aqui. Bom, aí, e como que essa vantagem competitiva se relaciona, né? Tanto com um modelo, uma empresa nova, quanto com a propriedade intelectual. Para quem conhece bastante de empreendedorismo, tem uma ferramenta muito utilizada que é o Lean Canvas, né? Ele é um mapa mental que você consegue planejar todas as categorias chaves ali do seu negócio, quando você está fazendo, né, o business plan, quando você está idealizando aquilo. E aí tem um elemento desses, acho que são 9, eu não sei ao certo, não lembro, que chama a vantagem competitiva, tá? E o que é essa vantagem competitiva? Ela é uma vantagem única, que só você conseguiu e que ela é real, ou seja, ela te coloca numa posição em que ninguém pode copiar e ninguém pode comprar aquele produto. Então, o que pode ser aquela vantagem competitiva? Ou pode ser uma localização geográfica. Então, por exemplo, eu estou no Brasil e no Brasil tem muito minério. E isso faz com que eu consiga construir um produto inovador baseado nessa matéria-prima. Ou eu tenho acesso ao conhecimento tradicional de uma população ribeirinha e isso faz com que eu consiga fazer um produto eco-friendly, né? Que é uma tendência mundial. Ou, né, eu tenho, por exemplo, uma colaboração com a Unicamp, eu tenho o especialista na área de química orgânica, né, que é o cara, e isso gera uma vantagem competitiva, eu tenho um contrato de exclusividade com ele. Enfim, tem várias formas de você conseguir isso. Agora, tem uma que é a que eu vou falar hoje, que é a patente. Por quê? Porque a patente, mais para frente eu vou falar, que ela é um direito que você tem exclusivo de impedir terceiros que produzam algo, né? E esse algo geralmente tem a ver com o seu produto inovador. Então, quando você tem essa vantagem competitiva, a chance de você sobreviver como empreendedor num processo de inovação, ela aumenta, tá bom? Bom, e como dar essa dinâmica, né, na universidade, que é o ambiente que a gente está? Então, todo mundo sabe, eu vou falar bem focado aqui da Unicamp, tá? Que é uma universidade pública. Então, todo mundo sabe que o dinheiro que, né, que está pagando o meu salário, está pagando, né, a bolsa, né, de vários pads aqui, está paga a luz, né? Agora não tem mais luz, água, né? Ou melhor, tem, né? Mas ninguém está usando, né? Tá tudo desligado lá. Enfim, tudo que paga a infra da universidade, né, o salário dos professores, os laboratórios, os equipamentos, né, tudo que a gente vê na universidade vem de financiamento público, tá? Então, quando esse dinheiro entra na universidade, ela vem para 2 fins, basicamente, né? 3, né? Pesquisa, extensão, pesquisa, ensino e extensão, né? Então, basicamente eu vou falar de pesquisa e ensino. Ensino é isso, é o que a gente está fazendo aqui. É divulgando conhecimento, é compartilhando conhecimento, é educando pessoas para que elas tenham depois uma atuação no mercado, né? Seja ele no mercado de pesquisa ou seja ele, né, no mercado de trabalho, nas indústrias. Mas também a gente gera muita pesquisa. E essa pesquisa, ela pode ser pesquisa básica ou ela pode ser pesquisa aplicada. Ela pode ter inovações disruptivas ou ela pode ter inovações incrementais. Então, é um mar de conhecimento que está sendo gerado todos os dias em cada um dos laboratórios e que isso gera resultados muito relevantes para a sociedade e para o mundo como um todo, tá? E aí, o que tudo isso gera? Tudo isso pode ser passível de proteção por propriedade intelectual e isso se torna algo que a gente possa transferir para a empresa. Aí você vai falar assim, mas Raquel, não é melhor eu pegar e publicar um paper e aí todo mundo tem acesso? Poderia, mas a questão é que quando você está falando de
de uma jornada, né, da inovação, que tem a ver com pesquisa, desenvolvimento, né, validação, comercialização, né, todo esse ciclo de gerar produto, se a empresa não vê uma vantagem competitiva clara, ela não compete. Ela fala assim, não, meu negócio está frágil, eu não vou investir dinheiro aqui, eu vou investir dinheiro lá, porque lá eu tenho patente, e aí eu consigo ter uma força de mercado, vamos dizer, uma competição mais longa. Então, meu competidor só vai entrar na hora que a minha patente expirar. Então, para o mecanismo da sociedade, é salutar ter patente. Por mais que a gente pense assim, mas vai ter uma empresa ganhando. Mas se essa empresa não tiver uma vantagem competitiva e não vê também uma forma de recuperar esse investimento em P&D, né, que provavelmente ela vai pagar por isso. A patente ela serve para que também a gente receba isso de volta nessa cadeia, né, nessa jornada aí. Se ela não vê uma vantagem nisso, ela não consegue nem viabilizar aquele produto. Então, aquilo fica na base do conhecimento, fica lá no artigo. E aí, quem que transforma aquele conhecimento numa solução? Quem que transforma aquele paper que fala que o princípio ativo A mata vírus in vitro, né, do SARS-CoV? Quem que garante que vai transformar isso numa vacina? Que tem fase clínica, tem testes, tem aprovação regulatória, tem a parte de testes clínicos em população X, Y. Então, é muito longo o desafio para quem produz algo. Então, eles têm que ter, de certa forma, uma segurança de que eles vão conseguir, depois de tantas falhas, porque todo o processo de desenvolvimento, né, as coisas, a gente chama do funil da inovação, né, no pipeline as coisas vão caindo, isso aqui não passou nessa fase, isso aqui não foi validado, aí você chega em um golden, né, num produto ouro, você precisa ter garantia que isso vai voltar. Então, quem que ganha no final das contas? Toda a cadeia, mas principalmente a sociedade, que vai ganhar em novos produtos e processos. Ou seja, eu vou estar aqui consumindo talvez uma bebida nutritiva, nutracêutico, né? Que me dá mais disposição, que me dá uma série de benefícios. Então, eu ganho no final, como sociedade, como parte da comunidade que eu vivo. E aí, quando eu compro esse produto, eu gero o quê? Eu gero imposto. Quando eu fabrico esse produto, eu gero o quê? Eu gero emprego. E tudo isso você vai gerando toda uma economia saudável em torno do seu ecossistema. E aí esse dinheiro volta através de impostos, né, para a universidade, no nosso caso. Então é um círculo virtuoso, tá? É bem importante vocês entenderem essa dinâmica. E a Inova atua onde, né? A Inova, ela atua na proteção desse conhecimento e na transferência desse conhecimento para a universidade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu possa... Da novidade, eu vou falar mais para frente. Sim, né? Também perguntaram assim, se a inovação com a colaboração na universidade pública pode ser patenteável. Ela deve ser patenteável. A gente não chama de inovação, a gente chama de invenção. Quando tem uma invenção, a primeira coisa que a gente faz é patentear. E depois a gente coloca isso num modelo de negócio inovador, tá? Vou falar dessa questão da titularidade e vou falar da questão, a diferença de inovação disruptiva e incremental. Bom, isso dá uma aula, né? Mas, assim, basicamente, a inovação disruptiva, você gera algo totalmente novo. Você cria um novo produto, um novo serviço, né? Um novo mercado. Você tem algo que muda totalmente, a gente chama também de game changing technologies, né? Ou seja, tecnologias que viram um jogo. Você muda totalmente uma situação. Uma inovação incremental, ela pode ser algo assim, olha, o pessoal já sabe produzir, por exemplo, bala de goma, mas eu descobri uma etapa que eu ganho uma eficiência lá no final, na questão de eficiência, que me gera um ganho competitivo, uma vantagem competitiva. Então, tem vários exemplos, tá? Mas, de maneira resumida, é isso, tá? Startup e spin-off. O que é um spin-off? Assim, o conceito ele é parecido, porque quando a gente pensa em empresas pequenas que são emergentes, nascentes, essas empresas, elas têm o mesmo tamanho. Uma startup, ela acabou de nascer, ela pode ter, né, um membro ou 2 membros, ela é uma empresa que tem um desafio de criar algo, criar um produto e criar um mercado, e uma spin-off também. A diferença, e ambas estão
né, no conceito de empreendedorismo e de inovação. A diferença é que a spin-off, ela é baseada numa tecnologia da universidade. Então, assim, eu posso ter uma startup incubada na Unicamp, mas que vem de uma ideia que não está envolvendo uma tecnologia que nasceu na universidade. Mas, se eu tive uma pesquisa que gerou um novo fármaco, e esse novo fármaco deu a esses empreendedores a ideia de licenciar essa tecnologia, seja ele um aluno ou um membro da comunidade, gerou nele o interesse de licenciar isso e abrir uma empresa, essa empresa é spin-off, porque ela é baseada numa tecnologia da universidade. Tá? Bom, acho que é isso. Depois eu vejo mais questões, tá? Então, vamos lá. Bom, né? Daí já falei isso aqui, né? Onde a gente atua. Bom, isso aqui eu já falei também várias vezes, né? Então, qual que é a importância? Por que a Unicamp, né, tem um NIT que cuida disso? Por que a gente cuida tanto da propriedade intelectual? Por que a gente tem tanto apoio das reitorias, né? Por que a Inova está aí desde 1980, mesmo antes da lei? Porque ela é importante, basicamente por várias razões, né? E aqui eu trago só 4. Ela alavanca negócios inovadores, eu já acabei de mostrar um exemplo disso. Ela tem um papel fundamental nessa questão da cultura, de P&D, porque vocês vão para as empresas e lá vocês vão trabalhar com pesquisa e vão ter que lidar com propriedade intelectual. No ensino também, vocês trabalham, né, com vários elementos da propriedade intelectual, como direito autoral, cópia, né, pirataria, tem uma série de questões em volta disso no nosso dia a dia. E basicamente porque ela é a ferramenta mais efetiva para disseminar o conhecimento da universidade para que ela chegue na sociedade. Expliquei a questão do paper, né, e da patente. Qual que é, né, a importância da patente? Ela viabiliza um produto de chegar na mesa do consumidor. E o principal que faz a gente prosperar como economia é que ela atrai empresas. E quando você tem uma forte colaboração entre uma universidade e empresa, a OCDE já tem isso publicado e republicado e consolidado, de que quando você tem esse elo forte, a chance da gente superar um problema socioeconômico, como, por exemplo, o caso da Covid-19, ele é muito maior. Então, o que acontece quando você tem uma indústria e uma universidade muito articulada? Poxa, eu estou com esse problema. Você me ajuda? Ajuda, eu tenho esse conhecimento. Vamos lá, tem uma colaboração? Tem. Já assina o acordo, já faz toda a parte formal, já desenvolve e já entrega a solução. A velocidade de você resolver problemas socioeconômicos é gigantesco, né? E aí a gente evita problemas, né, de ficar em lockdown tanto tempo, né? Então, a gente tem casos de países que já saíram do lockdown há muito tempo, né? Porque provavelmente eles têm, além de outros fatores, né, uma forte, um ecossistema muito conectado, tá? E como que a gente está, né, em propriedade intelectual? Então, você percebe que a gente tem várias formas de proteger de proteger o conhecimento. Eu vou falar mais para frente de cada uma delas. Mas o mais importante aqui, eu não quero que vocês entrem no detalhe dos números, é que a gente tem basicamente um padrão, né? A gente está, né? Lógico que dos últimos 4 anos a gente tem mais uma estabilização aí nos números, mas a gente varia aí na média de 65 patentes, né? E assim por diante. Então, todas essas questões, elas são tratadas de maneira com muito cuidado, porque é difícil cuidar de um portfólio muito grande. A gente precisa ter, vamos dizer, estratégias para fazer isso de maneira eficiente e que, né, economize recursos, mas que atinja a missão da universidade, que é essa de entregar, entregar, né, conhecimento e avançar no empreendedorismo e na inovação, tá? A gente tem um portfólio de patentes, então está tudo publicado no site, a gente faz um layout super bonitinho, porque a patente é um documento super chato de ler, ela é técnico. Então, a gente tem uma equipe de marketing fantástica, que faz toda a formatação, deixa algo bem bonitinho assim, tá vendo? Ó, esse ano a gente desenvolveu um biosensor de teste rápido para a Covid. Então, basicamente, você pega à noite, passa a fita na língua e deixa no overnight ali de um dia para o outro, que no dia seguinte você já sabe se você tem Covid ou não. Excelente, né? Seria fantástico.
e está em desenvolvimento. Então, a gente fez um perfil para licenciar essa tecnologia, já foi licenciada para uma spin-off. Então, os alunos montaram uma empresa, estão desenvolvendo, já pegaram um recurso FINEP e já estão, né, a ponto de entregar aí uma solução, um produto mesmo, né? Porque a tecnologia já está desenvolvida, mas o produto é outra história, né? A universidade não vai fazer o produto, quem vai fazer produto é a empresa, tá? Aqui eu trago um pouco desconfigurou um pouco, viu, gente? Porque eu tive que copiar de uma outra apresentação e aí agora que eu estou vendo que desconfigurou tudo, mas tudo bem, faz parte. O que é isso? A gente tem um portfólio grande, lembra que eu falei? E que quanto mais patentes concedidas, maior o custo do portfólio. Então, vou dar um exemplo. Um pedido de patente custa, uma anuidade custa cerca de 200, 300 reais, a depender, né, do ano que ela está. Um pedido concedido, ele pode custar mais de 4 mil reais, a anuidade. Então, ele aumenta em 10 vezes, no mínimo. Então, se você parar para pensar, a anuidade de uma patente concedida, ela é muito grande. Agora, se a minha patente estiver licenciada e sendo, né, utilizada por uma empresa para excluir terceiros, para gerar uma vantagem competitiva, ok, né, é uma conta de mais e menos, né? Eu gasto tanto, eu ganho tanto, tá valendo a pena. Mas quando você tem uma patente parada, lá na Inova, né, no armário, fechada, que por mais que a gente tenha esforços maravilhosos da equipe de parcerias, a empresa não vê valor, ela não quer licenciar, para que eu vou ter essa patente, né? Então, quando eu entrei na Inova, a gente fez um desafio de envolver a Inova inteira, todas as diretorias, para rever a metodologia de análise do portfólio. Então, a gente criou uma metodologia, criou um algoritmo, tá vendo? Aqui a gente colocou todas as etapas aqui em detalhes, porque depois a gente vai até publicar isso para outros NITs, tá? Mas o mais importante é que a gente agora está na fase de execução da estratégia, que é essa última etapa aqui. Então, a gente já avaliou um portfólio, né, no caso que foi da FEA, e a gente já sabe que tem um grupo de patentes ali que precisam virar spin-off, porque não tem mercado grande para elas. Elas nasceram para ser spin-offs, elas são tecnologias emergentes. Ou elas criam seu próprio mercado, ou elas vão ficar no esquecimento, porque as empresas não conseguem enxergar esse valor ainda, a não ser empresas que realmente estão fazendo corporate, né? Toda essa parte de venture capital. Outro grupo, a gente vai licenciar para grandes empresas, outro para médio porte, outros a gente vai licenciar para fora, porque o mercado está fora. Então, a gente fez uma segmentação do nosso portfólio. E aí que eu chego no desafio Unicamp. A gente pegou um grupo de patentes que a gente falou, esses caras têm que virar spin-off. Como que a gente põe na mão na massa nisso, né? Como que a gente faz uma patente, uma tecnologia virar uma spin-off? A gente já tem um programa que está validado há mais de 10 anos, que é o Desafio Unicamp. E é isso que eu vou falar aqui para vocês. A Mari já deve ter falado, né? O Ali comentou aqui, mas basicamente ele é uma competição de modelo de negócio. Lembra que eu falei do Lean Canvas? Uso o Lean Canvas, que é para criar uma empresa a partir de patentes da Unicamp, tá? Isso tem toda uma parte de capacitação, mas de criação de negócio também, tá? Além do resultado final. E ela é uma competição gratuita e é destinada aos alunos de graduação e pós-graduação, ou seja, né, vocês também se enquadram nesse público, tá? Tem todo uma abrangência, né, do processo. Tem várias etapas, eu não vou entrar no detalhe, tá? Eu só vou passar rápido, mas é uma etapa, né? Tem etapa tá aqui no final, tem um resumo aqui, ó. Tá vendo? Tem a entrega do Canvas, depois tem a avaliação, a mentoria internacional, o pitch, e aí vem a final. Então, hoje nós esses são os patrocinadores, os apoiadores. A gente está com as inscrições abertas até o dia 31/3, tá? Nesse site. Então, quem quiser realmente pôr a mão na massa e treinar, fazer empreendedorismo na prática com tecnologias da Unicamp, o convite está feito, tá? Sejam bem-vindos, que vale muito a pena. Eu já fui mentora e é muito gostoso. O único problema é que é tudo virtual, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde... se vocês olharem algumas fotos aqui, ó, a gente teve... Tá vendo? A gente tinha... Era vários dias de interação, era um momento muito gostoso, tá? Mas a gente se adapta. Bom, e aí eu vou voltar no tema, né? Então, o que é propriedade intelectual, né? Que o pessoal estava perguntando, o que é uma patente, o que é o INPI? A propriedade intelectual, no conceito mais técnico do termo, ele é um conjunto de direitos que protege
o conhecimento, ou seja, aquilo que eu produzo, a atividade intelectual, seja ele no ramo científico, literário, né, qual que for a gente fala muito no científico, da tecnologia, porque é o nosso core business, né, a Unicamp, ela tem uma atuação muito forte nas áreas tecnológicas, mas ela é baseada em qualquer atividade intelectual e que ela pode ser baseada no conhecimento. Então, se eu tive uma ideia, e aí essa ideia, eu desenvolvi ela, eu trouxe ela à prática, eu fiz experimentos, eu testei, eu validei, eu inventei coisas em cima dela e eu consegui chegar em algo concreto, eu posso proteger por uma patente. Ou, se eu tive uma ideia de fazer um programa de computador, um novo aplicativo, eu desenvolvi esse aplicativo, eu escrevi um código-fonte, eu fiz o algoritmo, sei lá, eu não sou programadora, então não sei falar os termos. E aí eu fiz todo o desenvolvimento daquilo, eu posso fazer um registro de um programa de computador. Ou eu estou no meu negócio, eu desenvolvi uma marca super moderna para a Inova. Eu fiz um logo aqui todo cheio de formas, que se você ler de trás para frente, está escrito a mesma coisa de frente para trás. Ele é único. Eu posso ter uma marca que me diferencia no mercado. Então, cada um desses exemplos aqui, eles são dispositivos para eu proteger uma atividade intelectual que foi reduzida, né, a algo concreto ali, enfim, que eu consegui desenvolver ali no meu desenvolvimento intelectual, tá bom? Então, geralmente a gente fala, né, dos direitos autorais, proteções específicas e da propriedade industrial, que é o mais importante. Hoje eu vou falar da patente mais especificamente, tá bom? E o que cada um deles faz, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, depois se alguém quiser, eu posso, né, se alguém tiver até alguma pergunta, eu posso até ver aqui. Deixa eu ver. Se tem alguma pergunta específica daqui desse slide. Peraí. As perguntas ainda estão genéricas, eu vou responder elas depois, tá? Mas eu já vejo. Então, assim, vou pegar um aqui, tá? Vou pegar know-how, que é um negócio muito legal. Todo mundo sabe que a Coca-Cola, ela protegeu, a vantagem competitiva da Coca-Cola começou com um segredo industrial. Ninguém sabia a fórmula da Coca-Cola e isso foi gerando uma vantagem competitiva gigantesca, porque o sabor era muito bom, ninguém conseguia copiar, nem por engenharia reversa, e nisso eles foram ganhando mercado. Depois, o que aconteceu? A marca deles ficou forte, porque eles eram um líder de mercado. Então, a marca deles hoje vale mais do que a fórmula, né? Porque hoje, por mais que, né, todo mundo tenha várias bebidas, né, ninguém é igual a Coca. Quem toma Pepsi sabe que não é igual. Então, tem essa questão também, né, de você ter um segredo industrial que ele realmente seja invencível, né? Se o segredo é facilmente descoberto por engenharia reversa ou por fragilidade de segurança, né? Ah, eu entro no laboratório, pego o protocolo dele e vou embora. Ele não é a melhor estratégia, mas a vantagem do segredo industrial é que ele é eterno. Enquanto ele não for conhecido e confidencial, ele vai te gerar vantagem competitiva. Ele não tem custos e ele nunca expira. Mas e a patente? Bom, a patente, ela dura 20 anos. Mas ela é um documento formal, reconhecido pelo Estado, né, daquele país, de que se alguém quiser produzir a sua tecnologia sem a sua licença, ou seja, sem a sua permissão, você pode processá-lo. Então, ela te dá mais, vamos dizer, né, segurança. Que mais? A marca, né? A marca, ela pode ser um símbolo, uma palavra, ou a combinação dos dois. Mas ela pode ser tão importante quanto um produto, como eu falei no caso da Nike, no caso da Coca, né? A gente tem uma série de marcas que são importantes. O direito autoral. O que é importante saber no direito autoral? Às vezes a gente acha que o direito autoral ele está só no âmbito da literatura, né? Das criações, né, literárias, tal. Não, tem muito trabalho criativo agora com marketing digital, marketing de conteúdo. Então, quando você entra, às vezes, numa experiência do cliente, num website ou num aplicativo, tem todo um conteúdo ali de direito autoral que o seu competidor não pode copiar, porque está protegido por direito de autor. Então, é uma vantagem competitiva se você faz isso bem, tá? Então, tem todas essas questões, tá? Eu vou pular aqui, mas alguém perguntou, acho que tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, ó. Quando falamos de patentes, somos direcionados a produtos, talvez por conta de como é passado para nós. Daí vem perguntar, na pesquisa, onde é vantajoso proteger a nossa pesquisa e em qual parte da pesquisa? Pois é,
A pesquisa, ela é uma tecnologia. Essa tecnologia, ela pode ser um método, né? Um método, um processo, um produto, né? Então, assim, tudo que eu falei é passível de proteção, tá? Desde que atenda os requisitos básicos, tá? Então, eu vou falar mais para frente deles. Tá? E a pesquisa, a depender do que for a pesquisa, ela pode ser protegida por qualquer um desses dispositivos. Ah, mas eu fiz um método matemático. Bom, o método matemático não é passível de proteção porque está na lei, que não é patenteável. Ah, eu fiz um programa de computador. Posso patentear? Não, programa de computador você não pode patentear. Você pode fazer um registro de programa de computador, que é outro dispositivo. Mas patentear um código-fonte você não pode, porque é proibido pela lei. Ah, eu fiz um método diagnóstico que eu aplico lá na minha clínica de sei lá do que. Também não pode. Então, tem uma série de coisas que a lei impede a gente de proteger, isso está super claro, e quem, né, quando a gente tem um NIT como o da Unicamp, ou um advogado especializado, essa pessoa te orienta. Vamos lá. Vamos lá, que tem chão aqui, hein, gente? Ó, já tô quase no fim, era para eu estar terminando e tô aqui falando. Já falei disso, tá? O que é importante saber é que eu já falei, mas que a patente é um direito que o Estado outorga. E ele te dá uma exclusividade de impedir terceiros de produzir algo, tá? Esse conceito é um conceito que eu não vou trabalhar com vocês hoje, porque ele é muito complexo, mas assim, eu vou deixar só para vocês pesquisarem. E eu não vou falar muito dele aqui, porque não dá tempo. É diferente, eu ter uma patente não significa que eu possa fazer, tá? Eu ter uma patente significa que eu posso impedir terceiros de fazer aquilo que está escrito na minha patente. Eu tenho exclusividade. Mas, até aí, dizer que eu posso pôr aquele produto no mercado, tem outras questões que eu tenho que pensar como empresa. Eu tenho que fazer o que eles chamam de análise de FTO, liberdade de operação. Então, tudo bem, eu estou falando do meu produto, né, ou da minha formulação. Eu desenvolvi uma formulação para spray nasal, para um medicamento, né? Antigamente era de pingar, agora eu desenvolvi uma fórmula que eu faço um spray, dá um jato e o negócio vai lá dentro. Aí eu licencio isso para uma indústria farmacêutica. Aí ele fala, então tá bom, então eu vou pôr isso no princípio ativo X. Ah, então tá bom, pode pôr. Eu sou dona do princípio ativo? Não, então eu não posso falar que ele pode fabricar o produto. Então, né, dando um exemplo bem simples, são coisas diferentes. Eu vou dizer para ele assim, olha, a minha formulação, eu não te impeço de usar, mas e que eu fiz testes com aquele princípio ativo, porque eu posso testar, né, coisas na patente. Agora, isso não quer dizer que você pode usar o princípio ativo, tá? Eu estou te dando no meu quadro reivindicatório um escopo limitado de uma proteção de formulação. Mas isso não quer dizer que o princípio ativo é seu. Então, vai fazer um estudo de liberdade de operação. Tá? As empresas geralmente têm uma equipe de advogados especializados para isso. Ah, mas eu sou uma startup, um empreendedor pequeno, tal. É aconselhado que você sempre tenha um advogado ou uma empresa especializada para te apoiar nesse sentido, tá? Bom, alguém perguntou, né? E quem que é o dono, né? Qual que é a diferença do titular e do inventor? Então, na Unicamp, os docentes, os alunos de pós, né? Todos os alunos devidamente matriculados num programa de pesquisa da universidade, os pesquisadores que são contratados na carreira de pesquisador, eles são os autores, tá? Por quê? Porque eles têm um contrato cujas regras determina que eles estão sob, né, a universidade e que a titularidade é da universidade. Isso já está na lei trabalhista, na lei de propriedade intelectual, na nossa política, né? Já é uma coisa, vamos dizer, de comum acordo aí no Brasil, né? E no mundo, né? Às vezes nos Estados Unidos é diferente, mas no Brasil é assim, tá? Nos Estados Unidos a titularidade é do inventor e aí ele tem que ceder para a empresa, é o contrário. Mas no Brasil, o que importa é isso, e principalmente na Unicamp, tá? Que o titular da patente é a Unicamp, ou seja, é a própria universidade que tem um CNPJ, tá? E o que é o titular? Então, o titular, se você está pequeno aqui, mas se vocês lerem aqui, você vai ver aqui, ó, depositante, tá vendo? Tem aqui, ó, Waite Holding Corporations. Quem que é o inventor? É o George Siebers. Se a Waite for vendida para, sei lá, para qualquer empresa, que eu não sei nem que setor que é esse, se ela for vendida para Bayer, muda o depositante? Muda.
Mas vai mudar o inventor? Não, porque o direito, vamos dizer, moral de ter descoberto aquilo, inventado aquilo e desenvolvido aquilo, permanece do George, tá? Mas o direito patrimonial da patente é de quem detém a titularidade, e essa titularidade pode ser cedida ou transferida, tá? Bom, que mais que tem aqui? Olha, vocês conseguem ver que tem 2 pedidos de patente, um no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a patente do Brasil protege o mercado brasileiro e a patente dos Estados Unidos protege o mercado dos Estados Unidos. Ah, eu tenho uma patente no Brasil. Quer dizer que eu estou protegida lá fora? Não. Ah, tem uma patente nos Estados Unidos que não tem no Brasil. Eu posso produzir o produto aqui, copiar e fazer? Pode. Se não tiver patente, pode. Então, tem toda uma estratégia de negócio por trás disso, tá? Por trás desses estudos da territorialidade das patentes, tá bom? Bom, o que não é patenteável? Eu já falei disso, né? Então, por exemplo, tem uma série de coisas que não são patenteáveis, mas tudo na vida, gente, tem formas e formas. Então, por exemplo, eu posso, para quem é da área de biológicas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer um método diagnóstico in situ para alergia ou para infecção? Por exemplo, o meu método eu pego um cotonete, enfio na garganta do indivíduo e puxo, dou 2 giradinhas, dou uma em cada narina, passo numa placa e vou fazer um RT-PCR. Este método é patenteável? Não. Por quê? Porque ele não é reprodutível, ele envolve personalização, para cada pessoa vai acontecer de um jeito, não é automatizado, e a lei brasileira não permite método diagnóstico, né? O método vamos dizer, diagnóstico, né? Na pessoa. Mas eu posso fazer um método de detecção in vitro por amostra biológica. Então, assim, eu não vou proteger a forma como eu tiro a saliva ou a amostra da boca ou do nariz, mas eu vou proteger, talvez, como que eu faço o kit de colocar a amostra biológica, fazer as reações, entregar um resultado. Então, há formas e formas de proteger um produto, né? Vocês têm que entender que esse método diagnóstico aqui, fui longe, eu vou produzir? Não, isso aqui é uma relação do médico-paciente. Como que... Imagina, eu sou o juiz, aí eu falo assim, bom, deixa eu ver, agora eu vou sair aqui, eu sou o delegado da cidade, eu vou sair aqui e vou ver quem que está usando o método diagnóstico de colocar o cotonete e puxar. Eu vou ter que abrir na privacidade do consultório, abrir a porta e falar, você está usando isso. Então, não tem como você controlar isso. E isso não é algo que você tem aplicação industrial. Agora, o kit você pode produzir e vender. E aí eu posso olhar lá na farmácia se tem alguém copiando. Olha, tem um kit igual o meu na farmácia, mas ele não tem a licença. Como que ele está fazendo esse kit? Entendeu? E alguns exemplos, tá? Já falei que métodos, concepções, ideias, gente. Eu tive uma ideia, posso patentear? Não. Ideia não é patenteável, tá? Você faz a ideia, depois você vai para o laboratório, sua um pouco, aí você vem conversar com a gente. A ideia não é patenteável, tá? Concepções puramente abstratas, métodos matemáticos, também não, tá? Então, tudo isso está na lei, não dá para eu ficar aqui falando tudo, porque, como eu falei, precisaria de muitas horas aqui para falar tudo. Aí alguém falou da novidade, né, na pergunta, deixa eu ver quem foi, acho que foi a Carla, né, que falou da novidade, né? Quando a novidade é uma patente é questionada, é muito difícil responder para o que os avaliadores considerem a inovação. Carla, eu vou te responder que sim e que não, tá? Depende. Como que depende? Você está vendo aqui a novidade, o que é novidade, tá? Antes eu vou dar um conceito básico. Novidade significa que a minha patente nunca foi vista antes na face da Terra. Isso inclui artigo, televisão, rádio, apresentação oral, apresentação pública para mais de 20 pessoas, artigo, outras patentes, tudo que eu escrever, que eu falar, que tiver de forma oral ou escrita, a minha invenção não pode estar contida nesses documentos, tá? Eu fiz uma tese, defendi minha tese e depois eu fui falar com a Inova e aí não tem patente. Não tem, a novidade acabou, tá? Então, em geral é isso, tá? E o que é atividade inventiva? Atividade inventiva é outra coisa, é assim. Olha, a minha patente, ela tem novidade, porque eu juntei 2 coisas. Eu juntei uma etapa de um processo com uma etapa de outro processo. Eu li cada um deles em artigos diferentes. E aí eu juntei eles e me deu um resultado surpreendente.
que o NPI vai falar, os escritórios de patentes? Isso teve atividade inventiva? O que é atividade inventiva? Foi óbvio para você? Se eu pegar um colega seu, que tenha mesmo nível de conhecimento, um técnico no assunto, e ele lê isso, vai ser óbvio para ele? Vai, porque tá lá já dito que um pode. Então, aí ela pode falar assim, não é óbvio, porque olha, eu tive que testar várias faixas, essas faixas não funcionaram, mas essas funcionou. Depois eu adicionei. Então peraí, então vamos escrever melhor isso. Então você teve uma atividade inventiva, né? Você teve suor aí caindo em cima dessa combinação que não foi óbvia. Então, isso é atividade inventiva. E o que é suficiência descritiva? Olha, suficiência descritiva é quando eu mostro resultados, tabelas, gráficos, comparativos, né? Que eu concretizo que eu não estou só no campo das ideias. Porque é fácil você pegar uma ideia e escrever lá e num papel, e o examinador não vai bater na sua porta e vai falar, deixa eu ver aqui se você tem um laboratório. O INPI não faz isso. O INPI se baseia só no documento. Só que para isso ele tem que ter evidências. E essas evidências têm que ser fortes, tá? Tem que ser dados robustos, sólidos e bem descritos, tá? Daí a Carla perguntou, e quando a novidade é questionada? Daí depende, Carla. Vamos supor que a suficiência descritiva é fraca. O cara falou assim que fez testes, né? E todos os testes demonstraram eficazes. Tá bom, eficazes, tá bom. Cadê o teste? Não tem uma tabela, não tem nada, entendeu? Então, assim, a novidade, ela pode falar assim, olha, um terceiro está usando a mesma coisa. Eu falo, não é a mesma coisa. Mas eu escrevi isso de maneira clara no documento, eu fiz uma boa definição do que eram meus parâmetros. Vamos supor, eu tenho faixas, né, num processo. Não é novo, porque o outro processo já falava dessas faixas. Mas será que eu não estou em outro? Mas eu tive uma faixa ótima. Mas você não colocou isso no documento, agora não dá mais. Então, depende, tá? Depende do quão robusto e de quão bem feito foi redigido aquele pedido, tá? Tem uma ressalva da novidade que eu gostaria de falar, que é o período de graça. Então, o NPI chegou no exame e falou assim, Raquel, você fez a defesa do mestrado em dezembro de 2020. E você depositou essa patente em março de 2021, 4 meses depois. E aí? Você não tem novidade, porque a sua própria defesa, né, foi publicada. Isso pode acontecer em alguns mercados. No Brasil, não. O Brasil dá uma, vamos dizer, uma graça, né? A gente chama de período de graça porque ele dá vamos dizer, uma aliviada aí para publicações do próprio autor. Então, se eu defendi a tese e eu sou inventora da patente, ele me dá um período de 1 ano para eu fazer essa transição da minha defesa ou da minha publicação para uma patente, tá? É uma estratégia, a gente não gosta de usar, mas é uma estratégia que está na lei, que às vezes a gente acaba fazendo uso, porque a comunidade acadêmica ainda assim entende que há um dilema entre patentear e publicar, e que não há, tá? Você pode fazer os dois, desde que a patente ocorra primeiro, tá? Então, tem uma ideia, uma ideia que eu desenvolvi a pesquisa, que eu tenho resultados, que eu já concretizei, e eu vou publicar minha tese, ou eu vou defender minha tese. Procura a Inova, faz uma comunicação de invenção, a gente apoia vocês. Se for patenteável, a gente pede sigilo da tese, a gente faz todo um trabalho para apoiar vocês, mas e no mesmo momento você já pode publicar, tá? A gente tem todo uma ferramental para isso. Bom, gente, eu vou ter que correr aqui, hein? Ó, aqui eu não vou falar porque é muito técnico, eu conto outro dia, mas assim, como que você define a sua busca, tá? A sua novidade, né? Então, você tem que fazer buscas, ou seja, você tem que entender, fazer uma prospecção tecnológica. Então, qual que é o estado da arte? Eu quero desenvolver um produto. O que tem de tecnologia que vai estar ancorada no meu produto daqui para trás? Você vai usar todas essas referências aqui para fazer a sua busca, tá? Tem vários cursos, também não vou ficar aqui falando muito disso porque acaba sendo cansativo, mas agora em abril, que é o mês da propriedade intelectual, a gente vai fazer um programa de incentivo de transforme a sua tese em negócio, em patente. E aí, nesse programa, a gente vai dar um workshop de busca de patentes. Daí eu vou falar em detalhes sobre isso, tá bom? Bom, aí uma vez que eu fui lá para o Google, depois eu fui para bases mais específicas, fui para bases comerciais mais caras, tal, legal. O que eu faço? Aí eu vou destrinchando o meu produto, né? Então, por exemplo,
eu olho o meu produto, né, que vai ser protegido num pedido de patente, e aí eu olho, bom, a patente que eu recuperei da minha característica 1, o que ela tem no documento 1? Ah, da minha característica 2, quem que tem essa característica? E assim por diante. Aí, no final, eu vou perceber que, olha, né, a minha invenção tem os 4 atributos, mas os artigos e as patentes que eu achei não tinham o 3 e o 4. Então, eu sou nova, porque a novidade está no conjunto da coisa, né? Então, todos esses atributos em um único produto não foi encontrado no estado da arte. Então, eu atingi a novidade. E a atividade inventiva? Daí vai ser a obviedade, né? Não pode ter sido óbvio eu juntar tudo isso lendo esses caras aqui, tá? Isso é um trabalho de um especialista. Ah, e a busca serve só para isso? Não, a busca é uma aliada estratégica de qualquer negócio, de qualquer pipeline de P&D. Eu listei aqui os 10 principais, tá? O primeiro é isso, orientar projetos de P&D quando você está desenvolvendo um novo produto, no início, tá? Não no final. E o último deles aqui é que você pode fazer uma liberdade de operação. Deixa eu ver se o meu produto está patenteado, porque às vezes a gente tem uma ideia achando que ela é única. E aí você nem se preocupa com patente. Você fala, não quero saber de patente, só quero botar meu produto no mercado. Aí depois de um mês que você está comercializando, vem alguém na sua porta e fala, olha, você está infringindo um direito meu. Esse tipo de embalagem está protegida por uma patente minha, você não pode fazer. Né? Ou você para ou você me paga royalties. E aí você começa a colocar, né, taxas no seu produto que você não estava planejado. Então, a melhor coisa é você fazer isso, né, usar esses top 10 aqui, né, tanto para prever novos produtos, para ver competidores. Às vezes você acha que você vai investir dinheiro e você vai ter uma vantagem competitiva. Dá 2 meses você vê um produto melhor que o seu. Poxa, mas esse cara, eu não podia ter visto isso antes? Podia, porque ele tinha uma patente. Certamente, se você buscasse por palavras-chave, você acharia a patente dele. Entendeu? Então, tem uma série de uso estratégico aí disso, tá? Já falei disso, né? Que a patente, ela não, né, não pode ser só um documento que fica lá na Inova, ela tem que ser fazer parte de um modelo de negócio, e eu não posso depositar a patente só porque eu quero aumentar números, tá? Eu não posso ter um driver de produtividade. Ah, fiz um paper, vou fazer uma patente. Não, a patente tem outra dinâmica, tá? E para isso a gente faz uma busca criteriosa de todos esses requisitos na Inova, tá? Isso aqui é só para mostrar que anterioridade é tudo que está da data do depósito para trás, tá? Isso aqui eu vou pular, porque como que você faz para, né? Eu já falei do dilema da patente, né? Que você pode fazer os dois, desde que a patente seja feita primeiro. Por onde eu começo, né, na minha jornada da inovação? Bom, se você é um aluno da Unicamp, da pós-graduação, um pesquisador ou um docente, certamente a Inova é o canal. Você deve falar com a gente, porque a gente, por lei, é o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, responsável por fazer a gestão da API da transferência. Então, a gente tem uma série de canais aqui para você conversar com a gente. Ah, Raquel, eu quero incubar. Ah, então, faz uma comunicação de spin-off, né? Ah, tem uma tecnologia que eu queria desenvolver uma empresa com base nela. Ela não está patenteada ainda, mas eu quero montar uma empresa. Tá bom, entra como uma comunicação de invenção que a gente vai avaliar e aí depois a gente te encaminha para spin-off. Ah, Raquel, eu sou uma empresa, eu quero fazer uma parceria com um professor aí, como que eu faço? Tem comunicação de projetos. Enfim, eu sou um professor, eu quero dar bolsa de inovação aqui, porque eu quero, né, eu fiz uma parceria com uma empresa, eles querem pagar bolsa de inovação para os meus alunos. Tem o canal. Então, a Inova é o canal, né? A gente fala que o professor Frateschi, que está terminando a gestão agora, fez uma excelente gestão aí dos últimos 4 anos, ele fala, começa na Inova, começa bem, termina bem, né? Então, eu apoio isso mesmo. A gente deixou de ser, né? Acho que tudo, né? O INPI, a Unicamp, né? Outros NITs, toda a universidade. Eu acho que a gente deixou o estigma da burocracia e da morosidade, ele precisa ser transposto. Por quê? A gente não demora tanto mais do que a empresa. Em alguns casos a gente é muito mais ágil. Nossos processos não são burocráticos, eles estão simplificados. A gente está fazendo uma transformação digital. Nada mais tramita em papel na universidade. Então, assim, tem uma série de evoluções que precisam ser reconhecidas. E realmente eu tiro o chapéu aqui para todos os meus colegas, né?
As 4 diretorias da Inova fazem um trabalho muito bom, tá? Bom, quero saber mais de IPI. Tem toda uma legislação, no site da Inova tem, tá? Tem todo no site, né? A gente tem o caminho lá, a legislação, se vocês quiserem saber mais. A gente trabalha de maneira integrada, acho que eu já falei isso, não vou repetir, mas assim, por onde quer que você entre na Inova, tenha certeza que a gente vai estar olhando para você nessa jornada da inovação. Não vou fazer uma patente que ela vai ficar esquecida lá e só vai ser, né, vista depois. Também não vou fazer um projeto que não vai ter, ninguém vai pensar em PI. Eu não vou fazer uma empresa que eu não vou pensar em PI, vice-versa. Eu não vou fazer uma patente que não vou pensar no modelo de negócio. Então, a gente tá com uma equipe super sinérgica, tá? E as 4 diretorias estão fazendo um bom trabalho lá e é muito legal de fazer parte disso, tá? Qual que é a nossa missão no final do dia? A gente quer que aquela pesquisa, né, e aquele ensino que começou a ser produzido na universidade, ela trabalhe em favor desse desenvolvimento socioeconômico sustentável, que é aquilo que eu falei do artigo da OCDE. Quanto mais forte o meu ecossistema, eu tenho startup junto com pesquisador, junto com empresa, junto com investidor, junto com político, né, com setor público, junto com legislador. Quando eu tenho tudo isso junto e misturado, é o melhor dos mundos, tá? E aí, deixa eu ver. Isso aqui é a mesma coisa, né? Acho que eu não posso falar. Esse é o nosso pipeline. Então, se você começar, o que acontece se eu boto uma comunicação de invenção na Inova? A gente faz todo um trabalho super profundo de análise. A gente tem várias etapas aqui chaves. A primeira delas, né, é uma parte mais burocrática para a gente entender quem está participando ali, né? Quem que tem empresa, não tem empresa, tem convênio, não tem convênio. A gente começa a estudar essa questão da aprovação. Aí depois a gente faz uma análise profunda da tecnologia, né? Tem uma entrevista, tudo. Aí a gente vai fazer a busca de anterioridade. É aí que a gente vai pôr a mão na massa e fazer esse trabalho de entender se os requisitos vão estar presentes ali. E assim que a gente faz essa análise, tudo, e o pesquisador participa em todos os momentos, tá? A gente faz um parecer de patenteabilidade e muita coisa cai. Mais de 30% das patentes, 35% ficam aqui, né? Porque são coisas que não eram patenteáveis ou que perderam algum requisito ao longo do caminho, tá? E aí, depois desse parecer, você fala, mas daí você já vai e redige a patente e deposita? Não. A gente faz uma análise estratégica da tecnologia. Tá, eu tenho os requisitos para patente, mas vale a pena? Eu tenho mercado? Eu tenho empreendedores e spin-offs para lançar essa tecnologia no mercado? Eu tenho empresas interessadas? Será que patente é a única estratégia? Eu não tenho patente. Será que então joga fora isso? Será que eu não posso fazer um segredo industrial, um know-how? Então a gente sai da parte técnica e junta o time para pensar na parte estratégica do negócio, tá? E aí com isso, a gente acredita que no longo prazo a gente vai alavancar nosso portfólio, tá bom? Todo esse processo da Inova leva cerca de 4 meses, tá? É uma análise bem dura, mas vale a pena. Quanto mais a gente se debruça aqui nesse tempo, menos exigência a gente vai ter lá na frente do NPI. Bom, eu não sou membro da Unicamp, então, né, eu tô aqui como aluno especial, como ouvinte, e o que eu faço? Bom, eu tenho 2 dicas para vocês, tá? A primeira delas é que tem um canal do YouTube do INPI, que é o INPI na Prática. É muito legal. Se vocês tiverem que ir num canal para saber mais sobre IPI, vá no site do INPI. O INPI está dando show de relacionamento com o cliente, de suporte, de apoio, de modernização. Olha, tanto a DIRPA quanto o INPI Negócios, eles estão de parabéns, assim. Eu que tenho acompanhado o trabalho deles desde 2004, basicamente, é maravilhoso ver a evolução nos últimos anos, tá? Principalmente nos últimos 2, 3 anos, tá? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês, tá? Do canal do YouTube. São alguns vídeos aqui, sabe? Primeiros passos para concessão, é muito legal. E também tem um link aqui no site do INPI, que é a minha primeira patente, tá? E aqui vocês fazem tudo. E, obviamente, né, qualquer apoio que a gente puder dar. A única restrição é que nós, né, formalmente trabalhamos para membros da comunidade. Então, se você não for um membro da comunidade, a gente te atende numa boa, mas a gente não pode executar nenhuma análise, né? A gente não representa, né, vocês. Eu sou procuradora dos pesquisadores da universidade, mas fora da universidade eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho essa procuração, tá? Então, eu acho que era isso.
minha fala, eu acabei, né? Eu tentei ser mais breve do que eu queria. Não fui tão rápida, mas acho que fui um pouco. E se tiverem dúvidas, quiserem colocar aqui no chat, eu estou à disposição, tá, Ali? Eu acho que eu respondendo todas. Deixa eu ver aqui, ó. A primeira delas é... Tem algumas aqui, quer que eu vá lendo? Acho que tem algumas que eu sei que você não respondeu. Até que por ponto exemplo, a patente pode proteger alterações de um produto ou processo copiado? Por exemplo, é criado um produto com 3 características, o outro player cria um produto semelhante com características adicionais. Nesse caso, a patente chega a proteger algum grau de variabilidade? É super legal isso, isso se chama patente cruzada. O que significa? Vamos supor, eu tenho um processo, certo? E aí eu determinei etapas do meu processo ali, bem claras, na minha reivindicação 1, que é onde eu defino minha proteção. Aí o meu concorrente vai e de forma inventiva, tá? Não pode ser copiado. Já respondo assim, copiado? Não, porque não tem atividade inventiva, mas de forma nova e com atividade inventiva, ou seja, não óbvio para um técnico no assunto. Ele acha uma faixa ótima e mostra que não foi óbvio achar essa faixa ótima, ele pode sim ter uma patente seleção ali e proteger aquela faixa ótima, tá? Tem vários exemplos, tá? Tem patentes cruzadas, por exemplo. Como eu falei, né? Tem o princípio ativo e tem a formulação. Daí eu posso também, né? Quando eu tenho um produto, eu posso... eu tenho que licenciar as duas, né? Eu tenho que fazer uma licença cruzada, tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Esse aqui, acho que já pôs, né? Answer Live. A duração da patente é igual a todos? Sim, ela dura 20 anos em todos os países, tá? Tem casos, a maior discussão agora é do artigo 40 no Brasil, que fala sobre, né, a ilegitimidade de extensão de prazos, mas isso é uma discussão tão profunda que eu não vou entrar aqui. Mas quem sabe da coisa entende do que eu estou falando, que tem toda uma questão aí, porque como o INPI demorou para avaliar muita coisa, tinha um backlog até o ano passado, tem patentes que está lá mais de 15 anos sem exame. E aí, o que você pensa? Bom, ela está lá 15 anos, então quando ela for concedida, ela vai ter 5 anos? O INPI criou um artigo na lei que diz que se ela demorar mais que 10 anos, o INPI dá 10 anos adicionais para ela. É como se ela ganhasse, não importa. Vamos supor, a patente tem 18 anos. Ela não vai durar só mais 2, ela vai durar mais 10. Então, ela vai ter 28 anos de vida útil. Mas, no fim, ela demorou tanto para ser concedida, né? Que nem sei se... Essa é uma discussão tão profunda que não vale aqui o dia, nosso desgaste. Precisaria de pessoas até mais qualificadas que eu para ter o debate. E após 20 anos, o que acontece com a patente? Ela cai em domínio público. Daí, o que acontece? Lá atrás, né? Eu esqueci de contar isso. De onde surgiu a patente? A patente surgiu há muitos e muitos séculos atrás, quando os artesões, tem várias histórias, né? Tem nos artesões, tem nos produtores de vidro de Murano, tem várias histórias que eu já li. Mas uma que eu lembro é que, assim, os artesões que tinham uma técnica de tear tapetes, eles não revelavam para ninguém. E eles não conseguiam aumentar a escala, porque eles só produziam ali para né, a capacidade dos artesãos locais. Então, o que o senhor feudal lá da época ele fez? Ele falou, olha, se o senhor me escrever num papel como que o senhor faz isso, eu te dou um direito exclusivo de produzir nesse mercado aqui por 20 anos. Mas eu vou poder vender isso para as Índias, né, para outros continentes. Ele falou, tá bom, né? Tipo, pode fazer. E aí ele começou a fazer essa troca, né? Então, você me conta como você faz, eu te protejo por um período e depois de 20 anos todo mundo vai poder fazer. Isso começou a virar, né, o sistema de patentes. Então, quando acaba os 20 anos, hoje, o que ganha, né? A sociedade ganha por quê? Todo mundo sabe aquele conhecimento que talvez ia ficar como segredo. Então, a gente avança na fronteira do conhecimento. Aquela pessoa tem uma segurança, né, de que se ela estiver numa empresa, ela vai ter uma segurança, uma vantagem competitiva. E no final do período, aquilo cai em domínio público, né? Todo mundo pode fazer os genéricos, a indústria farmacêutica de genéricos trabalha com esse sistema das patentes expiradas. E depois, eu como pesquisador, né, mesmo durante o desenvolvimento, a vigência da patente, eu como pesquisador, eu posso testar aquilo. E é por isso que o documento de patente ele é público, porque eu posso testar, eu posso impugnar uma patente, falar, isso aqui não é viável.
Ele inventou uma etapa aqui que não, a lei da física não permite. Ou eu posso fazer melhorias, né, e chegar em algo inventivo. Então, tem todo um sistema aí, mas quando ela expira, ela cai em domínio público. Se a pessoa tiver uma patente depositada, ela precisa ficar pagando anuidade? Se não for, sim, precisa. Esse é o nosso maior dilema. O INPI lançou agora um programa que chama Oferta Tecnológica, que reduz até 50% da unidade se você fizer a oferta no INPI, pelo INPI. Nós estamos avaliando se isso vai fazer uma economia no nosso orçamento, tá? Essas vacinas em uso na pandemia, agora aqui no Brasil também. Não consigo entender essa pergunta, assim. A vacina né, tem várias questões, tem a questão da quebra, né, quebra de patente, que não existe, na verdade, tem a questão da licença compulsória, né, como funciona a licença compulsória? Então, vamos supor que eu sou a dona da patente da Covid, e eu decido que eu tenho essa tecnologia, e eu decido que eu só vou vender, eu tenho capacidade de produzir só para o Brasil. O mundo inteiro está precisando dessa tecnologia. E eu fui brilhante e desenvolvi isso. Mas eu não tenho capacidade produtiva e eu não estou interessada. Eu já estou me aposentando, eu não estou muito afim. Entendeu? Aí o que o governo faz? Não, olha, então tudo bem, você mantém seu mercado aí, mas, né, vamos supor, se a patente estiver protegida em vários mercados, né? Lá nos Estados Unidos, que você não tem interesse, eu vou licenciar compulsoriamente para alguém produzir. Eles vão te pagar royalties, você vai receber, a gente vai fazer um preço de mercado, mas você não pode impedir, né? Você não pode, é uma questão de saúde pública. Então, a licença compulsória, que é conhecida como quebra de patente, ela ocorre em casos específicos e muito bem regulado. Não é essa coisa que o povo fala, né? A gente vive no fake news, né? Isso é uma pena. Eu acho que quando a gente tem uma curiosidade sobre um determinado ponto, a gente tem que pesquisar mais a fundo, ler fontes, referências, para não ficar, né, propagando fake news, que a gente vê muita coisa, né? As vacinas, patente, é ruim. A patente, ela é um mecanismo muito útil para o desenvolvimento econômico. É isso a gente tem que levar em conta. Né? Agora, né, maldade e, né, interpretações errôneas ocorrem em qualquer situação, né? A gente precisa avaliar exatamente em que contexto que é essa pergunta aí, tá bom? A proteção por origem do produto é uma boa opção? Depende, ela é muito específica, tá? Isso é uma vantagem, vamos supor. A gente tem origem de produto, né? A gente tem indicação geográfica, em origem de produto. Toda essa parte de proteção, ela é muito rica, né? Mas não é tão fácil de se aplicar, tá? Não é qualquer produto, assim, não é qualquer, vamos dizer, 5S ou qualquer programa de qualidade que faz eu ter essa indicação de produto. Ela está muito relacionada com a região, com a geografia, né? Com o método, com o conhecimento envolvido ali naquela região, tá? Existe alguma colaboração em relação a patentes no Mercosul? Olha, não sei te dizer agora o que tem de programa, assim, não saberia te dizer, tá? Tem entre os NIT, o que o NPI está fazendo é uma coisa muito bacana. Ele está fazendo uma ativação para ofertar licenças. Então, eles fazem rodadas, se chama INPI Negócio. Eles acionam um NIT na América Latina, vai ter um agora com México, Chile e, se eu não me engano, Argentina. E aí eles vão pegar patentes como da Unicamp, da Viçosa, e eles vão ofertar para empresas daquele mercado, tá? E eles fazem isso através do escritório de patentes local. Então, tem vários exemplos, mas esse é um que eu consegui lembrar agora. Após terminar o curso, a pessoa ainda é considerada da comunidade da Unicamp? Não. Como que funciona? Se você desenvolveu durante o seu vínculo com o programa de pós e depois saiu e depois protegeu, vale o que foi feito no momento do vínculo. Mas se você tinha o vínculo, saiu e depois produziu, aquilo não tem vínculo com a Unicamp, tá? A não ser que você, mesmo não tendo vínculo com a Unicamp, você veio como pesquisador visitante e usou o laboratório da Unicamp de maneira convidada, né? Então, daí você usou a nossa infra. Daí vai ser uma patente com cotitularidade, sua e da Unicamp. Quanto cabe à instituição quando uma patente é? A gente tem uma política que é 1/3, 1/3, 1/3. Então, toda patente, por isso que a gente tem um termo de partilha. Toda vez que você deposita uma comunicação de invenção e a patente é depositada,
Os inventores declaram quantos por cento é de cada inventor e quantos por cento é de cada unidade. Então, vamos supor, tinha aluno e professor do IQ e do IB. Então, é 50% para cada unidade. E dos alunos do IB, só tinha 2. Então, ficou 50% dos 50% para cada um. E dos alunos do IQ, só tinha um professor lá, um docente. Então, ficou 100% para ele, dos 50%. E quanto representa essa partilha dos inventores? 1/3. Então, é matemática, né? Então, 1/3 eles vão dividir entre os... 1/3 vai para as unidades. Então, vamos supor, 1/3 vai para cada 50-50, vai para o IB e vai para o IQ. Então, como vai funcionar? A unidade pode usar esse dinheiro para qualquer coisa dentro das atividades, comprar equipamento, enfim, ela usa isso em prol da unidade. E 1/3 do inventor? Bom, o meu 1/3, né, que eu dividi entre, né, eu fiquei com 25%, 25%, 50%, eu dividi assim. O 50% vai para a pessoa física e você usa... É seu, é dinheiro seu, que você declara no seu imposto de renda, você usa para qualquer coisa, não precisa, é pessoal, é um dinheiro pessoal, você pode comprar um carro, uma casa, doar, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, guardar, não tem justificativa. E 1/3 vai para a reitoria, e a reitoria hoje, ela aloca esse dinheiro para sustentar os custos da Inova, tá? Porque a gente tem toda uma infra lá de custo de anuidade, de patente, enfim, né? Tudo muito grande, tá bom? O que mais? Quando a patente é desenvolvida dentro, já foi. Existem filósofos, professores de filosofia teóricos que debatem... Sim, tem muito pesquisador, eu conheço muita gente na economia, no DPCT, tem muito, muito. Eu conheço esses. Imagino que no IFISH tenha também, tá? Tem bastante. A Unicamp é rica nisso, tá? Que mais? Enter Live, vou descendo aqui. Raquel, é possível desenvolver uma pesquisa de mestrado sobre histórias das patentes no Brasil? Conhece algum livro ou professor na economia? Olha, eu conheço muitos, mas assim, eu confesso que eu não estou muito por dentro do atual programa de pesquisa deles, né? Eu sei que no DPCT tem bastante, né? Lá no Departamento de Ciências Políticas e Tecnológicas, eu esqueci agora o que é a sigla. Eu sei que na economia tem, né? Eu sei que na FCA tem. Então, assim, tem. Se um dia você quiser escrever, né? Eu posso te colocar em contato com a equipe de comunicação da Inova. A gente sempre está em contato, a gente pode, né? Te dar alguns nomes para você conversar. Como saber se devemos patentear em outros países? Essa é uma pergunta muito boa. A gente também queria saber a resposta. Na verdade, assim, não é fácil. Você tem que fazer uma prospecção de mercado. Você tem que valorar a tecnologia, entender se ela tem mercado. Vou dar um exemplo. A gente depositou uma patente de conectores de papelão para construção civil. É como se fosse tubos, assim, com um design único que foi patenteável, feita de papelão, para que eles servissem de conectores. E aí a gente falou, gente, onde que tem isso daí? Porque isso aí tem que ser regulado. Eu não posso fazer no Brasil uma casa de papelão. Eu sou presa, se eu tiver um CREA, eu vou presa, entendeu? Literalmente. E no Japão tem uma regulação para isso. E é um mercado gigantesco lá, e está aprovado, e tem regras, né? Tem ISO. E aí a gente descobriu que ela, daí a gente falou, nossa, a gente vai ter que fazer uma patente no Japão. Então, assim, a gente fez todo um estudo e entendeu que para proteger essa patente, se a gente quiser, tem que ir para o Japão. Que no Brasil ela não vai ter muito mercado, pelo menos não agora, né? Então, você tem que fazer um estudo mesmo, é um trabalho bem demorado, que quem cuida disso na Inova é a área de parcerias. Qual é a plataforma de busca mais abrangente? O Google. Google Patents, gente, tem de tudo. Vai no Google que você vai pegar tudo, tá? E depois você vai para o SpaceNet, que é uma da europeia gratuita também, que pega todas as patentes do mundo. O SPTO só pega Estados Unidos e NPI só pega Brasil. Os fármacos como as vacinas são potenciais alvos de patentes? Sim. A base da indústria farmacêutica, indústria da biotecnologia é patente. Por quê? Porque o ciclo de desenvolvimento de um produto nesse setor é muito longo. Demora cerca de 10, 12 anos para você desenvolver uma nova molécula. O funil de inovação é muito grande.
Então, a patente é a única chance que uma empresa, uma indústria tem de garantir o retorno desse investimento, que é altíssimo. Os testes clínicos são caríssimos, tudo é caro. Então, sim, é o que mais salva essa indústria. Essa indústria, às vezes, nem entra num desenvolvimento de produtos se ela não tem perspectiva de patente, tá? No fármacos não tem muito, assim, se o princípio ativo é novo, ele é patenteável. Se você fez um complexo novo, ele é patenteável. O fármaco, ele é bem fácil de patentear, assim. Se ele for novo, é difícil você contestar a atividade inventiva, óbvio, né? Se você pegar a combinação de duas coisas, né, vai ser óbvia, mas na maioria dos casos não é. O que mais? Vamos descer aqui. E aí, Ali, posso seguir ou... Pode. Posso? Vamos aqui. Você poderia explicar um pouco melhor sobre a questão da quebra de patentes de medicamento? Pelo que eu vi, a questão é bem polêmica em alguns países. Podem existir conflitos entre as questões. Sim, eu já expliquei, né? Eu acho que, em geral, não existe a quebra de patente, né? Existe essa licença compulsória, que é um dispositivo da lei quando você precisa aumentar a escala de produção de um produto patenteável, tá? Mas isso não quer dizer que você não paga, não retribui. Tem várias questões e realmente é bem complexo, tá? Tem conflitos, mas os interesses públicos aqui você tem que entender, né? Na minha opinião, como interesses de saúde pública, né? Não interesses públicos do gestor público, tá? Você tem que entender como um direito do povo, né? Então, se aquela como que nem isso aconteceu no caso da AIDS no passado, né? Até, havia patente que protegia o medicamento da AIDS, mas a gente precisava de um volume muito grande, a empresa não estava não tinha capacidade. Então, nesses casos, você pode abrir para outros fabricarem. Mas você não está. Você pensa assim, mas eu tô diminuindo o meu market share. Não, porque você está na sua máxima capacidade. Você não quis produzir mais, entendeu? Então, é complexo a questão, mas precisava de mais uma aula e mais especialistas para me ajudar aqui. Você teria algumas questões, sugestões de melhoria na política? Muitas. E a gente participou de muitas discussões. Olha, de 2016 até 2019, eu liderei um projeto que chamava Rede Inova São Paulo. E nesse projeto, a gente trabalhou com a revisão do Decreto Estadual de Inovação, com a revisão do Marco Legal. E a gente, eu digo, Unicamp, USP, Unesp, PT, as 40 universidades do estado de São Paulo, que é o motor da pesquisa no Brasil. A gente contribuiu com texto, a gente contribuiu com discussão, a gente chamou procurador do Estado, procurador das universidades. Olha, foi um trabalho assim, e continua sendo, que agora a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de São Paulo, liderado pela Patrícia Ellen, a subsecretária Paula, que foi uma colega minha desse projeto, a gente está reativando essa rede e vai sair um projeto muito lindo, aí liderado pelo governo do Estado. Vai ser muito legal. Tá? Nesse sentido também, de apoiar procuradorias, apoiar governadores, né, legisladores, todo esse ecossistema para fazer novas sugestões de melhoria. Tá? Os genéricos são frutos de quebra de patentes? Não. Os genéricos são frutos da expiração da patente. Quando acaba os 20 anos, eu trabalhei, minha primeira experiência, né, profissional foi numa indústria de genéricos. Qual que era o meu papel? Na época, foi logo que eu me formei, eu era recém-formada, e aí meu papel eu olhava para as patentes no mundo, na Índia, patente na Índia, na China, na Alemanha, e eu falava assim, olha, essa patente vai expirar daqui 2 anos, e esse produto vai dar em domínio público no Brasil. Daí eu dava targets para a área de negócio, desenvolver aquele produto, fazer testes de genérico, de bioequivalência, similaridade, toda a questão que envolve a indústria farmacêutica. E aí eles, no dia seguinte, tipo, expirava hoje, amanhã o produto já estava na farmácia. É assim que a indústria de genéricos vive, né? E ela não quebra patentes, ela só usa o sistema a favor dela. A hora que cai em domínio público, ela produz. Né? As pessoas têm um preconceito com isso, mas não tem, ela está na regra do jogo, tá? O que mais? Você teria algumas sugestões de melhoria? Já falei, isso aqui eu já fui. Você perguntou se eu teria alguma sugestão, né? A que eu falaria em específico é essa. É de você criar um elo forte, uma interação forte. Então, assim,
O ecossistema, ele tem que estar interagindo. Você tem que ter universidade junto com o empreendedor, junto com, sabe, com a prefeitura, com a incubadora da sociedade. Tem que ter um movimento integrado, articulado e coeso, de confiança. Só assim você consegue gerar um empreendedorismo de classe mundial com impacto, tá? Essa é a minha dica. Se eu tivesse que, né, criar algum programa e apoiar algum programa, eu criaria um nesse sentido. E é o que a gente está fazendo com a Secretaria do Estado, tá? De Secretaria de Inovação, de Desenvolvimento, esqueci o nome agora. Me fugiu. Tá bom? O que mais? Vou ler a mais curta, tá? Porque tem umas compridas aqui. Como funciona o programa de computador? É um código. O registro de programa de computador, ele é muito interessante, mas ele é uma proteção, vamos dizer, frágil, tá? Vamos supor que eu escrevi um código de um aplicativo. Ele tem muita cara do direito autoral. Então, assim, o que está escrito ali, ipsis literis, está protegido. Mas se alguém mudar uma linha do meu código, também ele pode proteger. Então, ele tem uma fragilidade. Mas ele é uma proteção complementar, ao meu ver, tá? Mas ele é assim, você faz uma documentação ali técnica e apresenta no INPI, não tem exame. O INPI, ele não faz exame de mérito, ele concede e pronto. O que mais? Qual a importância? Vamos ter que parar? Vou ler aqui para te ajudar. Não, tem muita, acho que a gente sobre... pode combinar assim, vai. Sei lá, mas... Pronto, acho que acabou agora. Vamos responder só essa. Só essas, né? Sempre vocês têm aí, mas é só... Tá, vamos fazer um bate rápido aqui. Qual é a contribuição de patentes de acordo com cada curso? Eu não sei se mostrou gráfico hoje, mas acho que o Newton mostrou na aula passada. Tem. É assim, a gente tem, eu esqueci de trazer isso, é um gráfico de colmeia, né? O Newton mostrou exatamente esse gráfico, depois eu vou colocar aí. Olha, eu não vou falar agora de cabeça para não ser injusta, mas a gente tem as áreas top, né? Química, sem dúvidas, Faculdade de Engenharia, a FEC, Química, a FEA é um patenteador nato, a FEAGRE, o IC, né, o Instituto de Computação. A gente tem uns top 10 aí que patenteiam bastante, tá? Tem bastante. A FT, a Faculdade lá de Tecnologia, a FCA, tem bastante patente, tá? Aí tem uma pergunta aqui, qual a importância, funcionamento e potencialidade das patentes na área das humanidades? É outra pergunta que precisaria ter outros especialistas aqui, né? O que eu posso responder nessa pergunta? A gente tem trabalhado muito com o conceito de inovação social, tá? O que é inovação social? Às vezes, você não tem um mercado, né? Você não tem um mercado. A gente tem uma tecnologia que é o GETS, né? Que foi licenciada para o hospital, para o HC, que ele era um software de gestão. E ele facilitou a questão de pronto atendimento, né? De toda essa gestão do pronto-socorro de maneira espetacular, entendeu? E assim, mas não tinha um mercado para isso. Então, não é que não tinha um mercado, na verdade, a gente entendia que o mercado tinha que ser esse. A gente fez uma avaliação e entendeu que o mercado tinha que ser esse. Então, existem muitas tecnologias que elas acabam tendo uma aplicação muito mais social do que tecnológica. Se você apresentar para uma empresa, ela vai falar, não tem muito ganho nisso. Mas a hora que você olha na cadeia como um todo, você percebe que, às vezes, isso tem um impacto no final da cadeia ou no começo da cadeia, na sustentabilidade. Então, tem bastante relação, mas é bem complexo o tema, né? Também precisaria de mais tempo e mais elementos para a gente discutir. Uma pergunta aqui que está maiorzinha, é um rapaz que está perguntando sobre indicações bibliográficas na área de empreendedorismo ativista ou empreendedorismo social. Olha, tem muita coisa, mas eu de cabeça assim, eu não vou saber agora. Eu sei que se você quiser escrever um e-mail para a gente, eu passo para os universitários lá, para os meus colegas. Eu sei que a gente fez um estudo, a gente fez vários estudos, né? Então, por exemplo, a Mariana Zanata, da equipe de empreendedorismo, a literatura dela é riquíssima para isso.
A Vanessa, com relação da inovação social, também é riquíssima, né? Então, a gente tem bastante contatos, mas agora de cabeça, se você me escrever um e-mail, depois eu te direciono. Tem mais duas só. Qual o tempo médio de avaliação do INPI? Gente, está incrivelmente rápido. Olha, o backlog começou. O que que é o programa do backlog? O INPI demorava 10 anos, 12 anos para começar a olhar a sua patente. Ficava 12 anos parada lá. Isso desde agosto de 2019, quando eles lançaram o combate ao backlog. Esse tempo eles querem reduzir para 3 anos, que é a média mundial, tá? Então, eu vou te dizer que agora, eu não sei a média nacional, mas a gente está com. Eles têm uma meta de em 2 anos, tá? Já foram quase 2, a gente está no final do segundo ano, vai terminar agora em agosto, de acabar com 80% do backlog. O que significa? Eles querem decidir 80% das patentes que estão esperando decisão. Isso é muita coisa, tá? Então, aí eles querem, com isso, com os 20% que sobram, que eles consigam entrar no timing de 3, 4 anos, tá? Então, eles estão se recuperando e de aplaudir de pé, viu? O trabalho que eles estão fazendo é muito bom. Comentaram aqui, um comentário interessante, que perguntaram do empreendedorismo social, né? Aí lembraram que tem o ITCP, que é a incubadora de cooperativas tecnológicas, incubadora Legal. tecnológica de cooperativas da Unicamp. Muito bom. Legal. Cooperativas populares. Vou até deixar o site aqui no chat. Obrigada aí, Silva. Obrigado quem lembrou e quem perguntou, eu acho que era o Gustavo. Deixa eu botar aqui no site. E tem só mais uma pergunta, que é... Deixa eu abrir aqui. Como buscar por patentes para verificar se já não existe algo similar ao que eu quero registrar? É a busca, né? A busca de antiguidade. A gente fica começando pelo Google, depois vai no site de patentes, depois, né? Tá dependendo de quanto dinheiro e quanto tempo você tem, vai melhorando as suas habilidades e o seu relatório. Beleza, então, fechamos? Fechamos, acho que é isso, né? Beleza, então. Raquel, o e-mail lá que você falou é patentes, né? Isso, @inova.unicamp.br. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena aí ficar essa horinha aqui preso na frente da tela, mais uma hora, né, que a gente tem ficado no computador, mas para mim valeu super a pena. Eu agradeço a oportunidade, a Ali aí pelo convite e obrigado a você. Aproveitado. Beleza, pessoal, lembrando que a inscrição para o desafio é até semana que vem, dia 31, né, Raquel? Quarta-feira da semana que vem. Isso, do desafio, isso mesmo. Beleza, então. Quem tiver qualquer dúvida sobre o desafio, sobre a disciplina, sobre o projeto, também vou explicar melhor depois, mas pode escrever para o meu e-mail. Deixa eu escrever meu e-mail aqui de novo. Pronto, esse é meu e-mail, tá aí no chat. Legal. Bom, beleza, então. É isso, né, Raquel? Então tá bom, gente. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Você fecha aqui ou eu preciso... Eu fecho. Vou encerrar aqui. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Até mais.